Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. 24 de 2025, horário 13 horas. Atenção, atenção, contra-espionagem do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Já todos estão alinhados às tropas da NATO, da OTAN, do Pentágono. Todos já posicionados na América Central, no Caribe, na América do Sul. Todos com os generais, já com as coordenações diretamente do Distrito Federal de Brasília. Estamos com o procedimento de prisão do financeiro do GovBR, que arrecadou recursos de 10 trilhões de dólares através de financiamento de 127 bancos do narcotráfico, a campanha de guerra e matança genocida da Ucrânia, favorecendo Trump com uma partida de 22 bilhões de dólares contrabandeado pela Janja e avião de guerra da FAB, em que o dinheiro foi utilizado para esse propósito. E tudo já caracterizado. Então, as tropas do Comando Sul, da NATO, da OTAN, já se posicionaram na sede dos tratados binacionais de Eterno, Emilate, com a Colômbia. Se o Petro ele não faz parte da OTAN, é um problema individual dele. A soberania da Colômbia está baixo a tutela da OTAN, da Aliança do Atlântico Norte. E isto é um fato ecumênico, constitucional. Já estamos posicionados à observação e ao combate do México, da Venezuela, e estamos tomando todas as medidas de precaução, já que o escudo de proteção do continente americano já está em vigor e o satélite nuclear já está em posicionamento com os seus disparos laser de propulsão nuclear, todos apontados para estes 17 países do narcotráfico. Então já estamos procedendo com a captura e prisão de todos os membros do Foro de São Paulo, do cartéis do narcotráfico, principalmente que financiaram este conglomerado financeiro de trilhões de dólares, 10 trilhões de dólares, entregues à Rússia através da compensação de dívidas estabelecidas em 127 bancos dos narcotraficantes europeus, a fornecer capital do Brasil ao russo Putin para o extermínio genocida da Ucrânia. Já estamos com a prisão decretada de Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, que em reunião com todos os terroristas, na qual fotografia todos já foram alvejados e mortos, decretou
pacto de morte ao Irã como principal terrorista representante no evento consagrado ao extermínio da humanidade. Alckmin, Alcolumbre, Mota, Alexandre de Moraes, Barroso, todos os citados pela Lei Magnificat estão com a captura determinada em qualquer lugar do planeta. Pelo Compliance Mundial, é uma lei que já só tem um enfim de documentos trazidos por onde eles procederam. Nas reuniões quinquenais do Foro de Davos, também nas reuniões quinquenais de simpósios de justiça na Europa, na Oceania, em todos os procedimentos que eles participaram, elaborando esta trama e financiamento do narcotráfico mundial. Todos da OTAN, todos da NATO, todos do Pentágono, estão todos informados para a captura e procedimento de guerra na América Central, no Caribe e na República Federativa do Brasil, Bolívia, Chile e todos os países da Tríplice Fronteira, onde impera o tráfico de drogas e o tráfico de armas. A América do Sul e a América Central estão cercadas do Atlântico ao Pacífico, todos já posicionados à captura destes elementos. Dia 24 de julho de 2025, quinta-feira, horário 13 horas 7 minutos. Quem está falando é o corregedor arbitral na investigação de 197 da cleptocracia, sociedade de ladrões, reunidos em planos quinquenais na ONU, que deixa de existir. E todos já identificados. E também suas capturas e prisões determinadas. Eles administram tortura há séculos, tramando imposições e mantendo guetos de tortura, de hambruna no planeta, alegando impasses de play bargain, alegando impasses de lawfare, alegando impasses de corrupção, e eles administrando esta corrupção. Todos já identificados, todos administrando corrupção no planeta. O interventor de 17 países do Tribunal Penal Internacional, o interventor do Tribunal Internacional, o interventor do Supremo Tribunal Mundial, procede a que todas as tropas da NATO, da OTAN, do Pentágono, da coalizão, façam já as capturas, vivos ou mortos, dos terroristas, traficantes de urânio enriquecido e de bombas atômicas no território da América Central, da América do Sul e do Caribe. Eis a sentença. Com sentença não cabe recurso. Já está determinado. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 44734. Plataforma Banco Mercado Pago. Nos ajudem, por favor. Gratidão.
Nada temam. Já estamos no continente da Sul-América e Centro-América e do Caribe. Bom, muito bom dia. No momento, quinta-feira, 24 de julho de 2025, horário 1h31. Atenção, atenção. Contra a contra-espionagem do Exército da Marinha da Aeronáutica, Polícia Federal, SEBIN, ABIN, tropas do Comando Sul, da NATO, da OTAN, do Pentágono. Estamos já no território da República Federativa do Brasil, no continente da América do Sul, América Central, operacionalizando no Distrito Federal de Brasília, na captura do Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, do Comando da Capital, do Comando Vermelho, dos narcotraficantes de fentanil da China, do Irã, da Rússia. Estamos já com a declaração e tomada de decisão de guerra nuclear, terceira guerra nuclear. Todo o Texas já está sendo deslocado da região porque estamos aguardando e combatendo com o escudo nos Estados Unidos de mísseis do Irã lançados contra o território dos Estados Unidos da América. Então já está decretada a guerra mundial. Estamos já à procura de terroristas que fazem parte do complexo financeiro estabelecido pelos familiares de ministros que se encontram foragidos no território dos Estados Unidos. O filho do Barroso, que trabalha numa empresa financeira, ele se evadiu, ele continua em território americano e não sabemos qual é o procedimento dele. Sabemos que ele tem cartões da China, também os filhos do Lula, eles foram para os Estados Unidos, de lá eles foram aconselhados a se evadir e foram para a Espanha, onde eles lá têm, no momento, vamos dizer assim, uma contemplação, mas também estão sendo alcançados pela Interpol, pela Europol, as suas prisões. Os filhos do Lula, os seus netos, todos já estão embarcando e fugindo para a China, já foram para a China. Todos eles receberam cartão de crédito chinês e já se evadiram para a China, porque o Moacir, vulgo Luiz Inácio Lula da Silva, que ocupa a estrutura da presidência da República do Brasil, ele é alvo da NATO, da OTAN e do Pentágono e da Quarta Frota, que já se estabelecem no Distrito Federal, já se encontram no consulado americano, no Distrito Federal. É o QG ao combate de 17 países. Já as tropas se encontram na Venezuela, a NATO, a OTAN e o Pentágono se encontram na Colômbia e também já está a posição também de combate no México. Então já estamos combatendo para tomar toda a América Central e o Caribe e a América do Sul da invasão ou terratenientes do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, dos dragões do Irã, mercenários
tropas de terroristas que, segundo dizem, estão localizados no território da América Central e da América do Sul e no Caribe. Mas foram localizados elementos nos Estados Unidos da América foragidos para o Canadá. Se evadiram pelo território do Canadá. Então estamos à captura do filho do Barroso, que pode estar utilizando a mesma rota, através do estado de Detroit. Estamos com toda a observação. Ele sendo localizado, a forma que ele vai ser conduzido é deportado, algemado para o Brasil, com pena de captura de terrorista do Comando da Capital, do Comando Vermelho e do sistema de narcotráfico do fentanil estabelecido na organização do Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, porque já estão considerados todos os que têm a Lei Magnifici, a Lei IEPA, como terroristas, e estamos já procedendo com as suas capturas. Não há posicionamento jurídico dos elementos que tiveram o seu visto cancelado pela Lei Universal do Planeta Magnifici IEPA. Então já estamos procedendo à captura de toda a família, familiares que trabalham no contrabando de petróleo, na indústria petroquímica do Lula. Todos eles trabalham com empresas da petroquímica na Petrobras. São contrabandistas que emitiram notas fiscais de contrabando de petróleo. Petróleo que não é brasileiro, mas que eles camuflaram como se fosse brasileiro para pagar terroristas do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, do Irã, da China e da Rússia. Então estamos já em guerra. O Brasil ele já se encontra acautelado pela NATO, pela OTAN, pelo Pentágono, pela Quarta Frota. Não há mais governo representante, já que foi identificado o Foro de São Paulo, o Grupo de Puebla, como também o Comando da Capital, o Comando Vermelho, como também a máfia Java da China ao contrabando de fentanil. Também todos os crimes processados pelo Alcolumbre, em que ele é traficante de drogas, ele também roubou, e o último roubo foi das farmácias populares, e com esse dinheiro, empresas fantasmas que vendiam remédio, e tudo isso era para contrabando de substâncias de drogas ilícitas em 17 países do narcotráfico. E todos eles já alcançados. Então temos a captura e também a prisão de Alcolumbre, Hugo Mota. Então já estamos no combate e já estamos avisando a população que já se encontram embarcações de guerra da Quarta Frota e dos aliados da NATO, da OTAN e do Pentágono ao combate do narcotráfico na América Central, no Caribe e na América do Sul. No momento, 1h40 do dia 24 de julho, quarta-feira de 2025. Já estamos procedendo com a captura. Esses que estão foragidos nos Estados Unidos,
eles já são considerados terroristas. Então, o filho do Barroso, ele já tem pena a cumprir nos Estados Unidos da América. Onde for encontrado, não sabemos se ele vai ser deportado, mas o pedido de prisão é acautelamento por se tratar de terrorista identificado na célula do contrabando do esquema operacional da América, de toda a América do Sul, da Europa, também da Oceania, já que o Barroso é o mentor intelectual da estrutura jurídica estabelecida na ONU, Organização da Cleptocracia, Sociedade de Ladrões, todos identificados. No Foro de Davos também, Organização de Ladrões, tudo já com vastas provas, em que eles estabeleceram e quiseram dar uma roupagem, lavagem de ativos financeiros através de moeda apócrifa do Yuan, utilizando o Banco Central da República Federativa do Brasil. Todo o sistema bancário financeiro do Brasil está totalmente cooptado para o novo sistema a substituir o SWIFT, forma de pagamento de ativos financeiros que foram identificados em default de bancos, 4 bancos operacionalizados domésticos no Brasil e 127 bancos do narcotráfico da Europa, da Oceania, da África, da Ásia, todos bets do narcotráfico, todos identificados. Então já estamos com o procedimento na Anatel e nas autarquias, PGR, todos já acautelados e suas famílias que operam no sistema jurídico na venda de sentenças, compadrio e estrutura de bancos do narcotráfico, todos trabalhando para a China. E todos já estão, se foragiram, né? Já foram para a China. Os netos do Lula, os restantes dos irmãos, todo mundo já fugiu para a China. O único que está na Espanha com a mulher e o Zanin também, não se sabe do paradeiro, todos eles já estão com prisão determinada. Então, já estamos com os comandos especiais, a captura destes elementos. Todos, torno a repetir, narcoterroristas, contrabando de urânio enriquecido, contrabando de armas, delipêndio do Banco Central, de reserva de ativos financeiros em dólar nos Estados Unidos da América. Todos identificados. Temos também o mentor de pagamento, o ex-governador de São Paulo, conhecido como Calça Apertada, em que ele está sendo monitorado e ele tem o pagamento desta organização, destes partidos políticos, que eles vão para os Estados Unidos da América e serão presos no aeroporto. Assim que eles saírem do avião, todos eles vão ser levados à prisão e identificados como célula terrorista. Todos eles já vistos. Torno a repetir, se trata de prisão de narcoterroristas que operam na membresia dos funcionários públicos em cargos públicos que praticaram delipêndio da economia americana
e também manipulação das empresas americanas em território brasileiro, conjuntamente com autoridades e infraestrutura de governo, todos inseridos em plataformas administrativas. Quem está falando é o interventor a identificar todos estes que utilizaram dos seus cargos para o delipêndio, roubo, através de assistência do Common Law e do Civil Law, com 60 agências de inteligência, identificando o que é conhecido como terrorismo cibernético financeiro, um default mundial, que já ocasionou o roubo de infraestrutura de aposentados, de seguro defeso, de pescadores, também do INCRA, propriedades de territórios, de fazendas, todos para serem dados, todos os dados à China e ela localizar e produzir o default. E o Toffoli, ele também se encontra foragido porque ele assinou monocraticamente que toda a propriedade pertence ao Estado. E o Estado é considerado a administração da China. Então, Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, todos já estão com a captura e a prisão determinada nesta madrugada. Dia 24 de julho de 2025, horário 1h da manhã, 47 minutos. Torno a repetir. Estão foragidos no território dos Estados Unidos o filho do Barroso, considerado terrorista, narcotraficante. Ele, a família do Barroso, a família do Lula, que também foi determinada a prisão na Espanha. Ele tem prisão da Europol e da Interpol, como também o Luiz Inácio Lula da Silva, o Alckmin, o Hugo Mota, o Alcolumbre, todos os que estão na Lei Magnifici, os compadrios, os juízes auxiliares e também integrantes da Polícia Federal, o Lewandowski, o André, todos, o André da Polícia Federal, todos com a prisão determinada internacional. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Banco, plataforma, Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Qualquer ajuda financeira nos ajuda porque temos já o procedimento de pagamento da internet e dos telefones. Por favor, nos ajudem. Já fizemos alguns pagamentos, mas sempre temos contas atrasadas. Por favor, pedimos a todos vocês que nos ajudem. O Brasil nos ajuda porque é o único que pode proceder, porque qualquer recurso financeiro vindo de fora tem que passar pelos bancos, então fica impossível. Não há forma, porque todo está monitorado pela OCRIM do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla e da China, e do Irã e da Rússia. Então, o Brasil é o que está ajudando a sobrevivência, já que todos os recursos que eu tinha, coloquei ao combate desta empreitada da arbitragem internacional, sendo juiz corregedor árbitro internacional, representante na intervenção pelo Tribunal Internacional do Brooklyn, pelo Supremo Tribunal Mundial, pela Tribunal Penal Internacional. Tudo já formatado com documentação, com averbação jurídica, estamos ao combate.
e fazendo os relatórios pelo Facebook. Por favor, nos ajudem. Torno a repetir, já estamos na prisão e na intervenção no território da República Federativa do Brasil destes grupos terroristas. São terroristas, narcotraficantes de fentanil, de cocaína, de drogas, êxtase, cristal, espinha de peixe, que é a famosa cocaína pura, do LSD, tudo que vocês possam imaginar. Então estamos imediatamente à prisão destes elementos que estão agregados na administração pública e que eles se identificam como democratas quando são terroristas, narcotraficantes. Todos já identificados. Então, não há averbação jurídica no território da República Federativa do Brasil. Os representantes do Supremo Tribunal Federal, eles são narcoterroristas empossados conjuntamente com o mesmo procedimento na Venezuela, em 17 países, do narcotráfico, e também no Caribe, todos já identificados. Então, já está a evacuação do estado do Texas por estar já em combate e já houve alvos de ogivas nucleares do Irã, em escola de crianças de 4 anos a 12 anos que foram dizimados. Então os Estados Unidos da América declarou já a utilização de armas nucleares no Irã e toda a região em que também a China declarou guerra à OTAN, à NATO, na Europa, porque alvejou um avião militar alemão. Acabou com ele no Mediterrâneo, uma embarcação da China. Então já está declarada a guerra pela OTAN, pela NATO e pelo Pentágono contra a China e contra a Rússia. E isto tudo já está procedendo nesta madrugada. E já estamos com todo o posicionamento da maior frota de todas elas, é o Comando Sur, que se encontra já nas costas do Atlântico. A captura e detenção de todos estes comunistas, terroristas, que não se dão por aludido, como também a infraestrutura das repetidoras de televisão que fazem parte desta confraria de terroristas. E já foram todos descobertos. Rede Globo, Organização Marinho, Irineu Marinho, todos já identificados com captura, âncoras, todos serão levados ao calabouço, porque eles confabularam através de roteiros cinematográficos e empossaram um espião que se faz passar por Luiz Inácio Lula da Silva, óbito. O nome dele é Moacir e outros, porque são vários, e todos identificados. Então já estamos à captura e detenção. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, nos ajudem com o Pix e tenham uma boa madrugada. Nós estamos de plantão. Muito boa tarde, final de tarde, né? No momento, 19h39 da quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Quarta, 23 de julho de 2025. Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional
do Brooklyn do Supremo Tribunal Mundial. As diretrizes do Common Law e do Civil Law, com arguições e determinações de 60 agências de inteligência, com a coalizão de guerra, Terceira Guerra Nuclear Mundial, NATO, OTAN, Pentágono, está cobrando e já colocou taxa de 100% por o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva estabelecer abrigo para mais de 400 líderes do Exército Especial, ou seja, não é Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, é o Exército Especial do Irã, do Hezbollah, do Hamas, que estão se abrigando no território da República Federativa do Brasil. Esta taxa, ela é estabelecida com a taxa de 50% nas mercadorias, com a taxa de 10% dos BRICS, que é a intenção de colocar uma moeda apócrifa, sem Banco Central e sem lastro-ouro, ao combate da moeda fiduciária estabelecida por sentença do Supremo Tribunal Mundial, a ser arrecadada até o dia 1º de janeiro de 2026 e ser substituída pelo Amero, que é com lastro-ouro. Então a moeda dólar deixa de existir para o Amero, com lastro-ouro, ser codificada pela troca do dólar para o Amero. Então, este crime configurado pela Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, pelos agentes de banco financeiras, 4 bancos com a Febraban e 127 bancos do narcotráfico do mundo, do planeta, a branquear o dinheiro, ou seja, transformar todas as transações de dólares não declarados ao Banco Central do Brasil e ser lavado perante a substituição do SWIFT bancário, ao qual todos os países do planeta têm que declarar os dólares que possuem e de que forma eles os obtiveram. Então, todos os envolvidos em guerras, em assaltos de bancos, em sequestros, no narcotráfico, eles estão cheios de dólares e querem substituí-los pelo Amero, e eles estão utilizando a infraestrutura do Banco Central do Brasil através da substituição do SWIFT por um elemento de cobrança de cartões de créditos a serem substituídos dos cartões americanos, que vão ser todos substituídos por cobrança e pagamento em yuan. Yuan é uma moeda que não tem cotação em bolsa, não tem Banco Central, e eles vão utilizar o Banco Central do Brasil. Da mesma forma, a Rússia e o Irã. Então, este arcabouço tributário foi descoberto, o corpo está no chão onde foi assinado este tratado, no Planalto Central, na Casa de Governo, em que o Common Law e o Civil Law descobre que há uma trama de lavagem de dinheiro, ao branqueamento do contrabando de diesel, de insumos agrícolas, de petróleo,
a baixo custo do Irã, da Rússia, da China, da Venezuela, tudo para fazer contrabando, branquear o dinheiro e colocar no sistema quântico mundial para ser elaborado no dia 1º de janeiro de 2026, na substituição do dólar pelo a melhor moeda com lastro ouro. E eles quiseram fazer tudo isto para tomar os dólares do Banco Central Brasileiro e suas reservas. Então, tudo isto hoje já está com as taxas de pagamento, e a NATO, OTAN, Pentágono, Comando Sul vão estabelecer as bases de captura de 17 organizações do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, estabelecidos em Centro-América e no Caribe, onde o contingente de guerra de Exército, Marinha e Aeronáutica do planeta vai se estabelecer diretamente no Distrito Federal, no Consulado Americano, e vamos proceder com as capturas e prisões. A partir deste dia, quarta-feira, 23 de julho de 2025, entrando na madrugada de 24 de julho de 2025, já houve agressão de ogivas do Irã no território do Texas. Destruiu uma escola de crianças de 4 anos a 12 anos, onde pereceram todos. Então, os Estados Unidos da América já ocupa e cogita o lançamento de armas atômicas no território do Irã. A Rússia já se prontificou, que não está satisfeita e quer declarar guerra aos Estados Unidos. Então, cabe a sua manifestação de intenção através de qualquer agressão e vamos acabar com a Rússia. A China já será alvo neste dia 23 de julho de 2025, 24 de julho de 2025, por ter abatido um avião alemão no Mediterrâneo. A Rússia abateu, explodiu com o avião no Mediterrâneo. A Rússia não, a China. Então a China é alvo da NATO e da OTAN e do Pentágono. Então já estamos no Pacífico, todos prontos para a guerra. Ouviram? Estamos entendidos? Então nós temos a captura imediata de Luiz Inácio Lula da Silva, que já roubou 10 bilhões no estado do Amapá. Também estão surgindo todos os roubos e que a mídia aqui não está informando. Não sei por quê. Então nós já estamos com a prisão deles todos. Acabou o governo, GovBR, Alckmin, Luiz Inácio Lula da Silva e os partidos comunistas. Como também o Alcolumbre e o Hugo Mota, eles são alvos. Alexandre de Moraes, todos os citados no Supremo Tribunal Federal pela lei Magnificat. Todos que assinaram documentos de antecipação salarial, aumento de salário, através de documentos chancelados pelo Supremo Tribunal Federal, assinaturas monocráticas, também de aumento de salário de magistrados, governadores e prefeitos, todos foram atingidos com a lei Magnificat. Ou seja, ela está se estendendo, porque é um órgão internacional e ele é intrafronteiras. Ou seja, qualquer efeito de liberação de dinheiro através de medidas opressivas e imorais fora da jurisprudência
do que o cargo determina é elevado como crime internacional e quem processou na Europa, na Rússia, no Irã, na China, na Oceania, na África, todo aquele que tiver conluio com estes meliantes, pelo compliance, todos estão com vastas provas que não cabe recurso e não tem como parar porque é intrafronteira. Estamos entendidos? Então estamos em guerra mundial. Então pedimos imediatamente que as autoridades que restarem do Senado e da Câmara de Deputados vão a Brasília imediatamente e coloquem a funcionar o plenário do Senado e da Câmara de Deputados. Suspendam as obras e comecem a trabalhar e a elaborar capturas, impeachment de todos estes meliantes, ou todos serão cúmplices por não ter se manifestado em reivindicar a tutela e curatela da casa que é o seu ambiente de trabalho. Então, estamos determinando que não haverá nenhuma possibilidade de lawfare, não há nenhum ente, porque já todos eles foram identificados. ONU, OEA, todos os conglomerados jurídicos que se subordinaram e se venderam à propina e ao petróleo do Irã, estão todos identificados. Então, é melhor vocês estarem trabalhando imediatamente no Distrito Federal, porque não haverá lawfare, não haverá combate jurídico, porque não existe representante jurídico na República Federativa do Brasil. Estamos entendidos? O único representante jurídico de intervenção é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, árbitro, justiça particular, arbitragem internacional, na função corregedor-geral, credenciado pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Tribunal Internacional do Brooklyn e pelo Supremo Tribunal Mundial. Fato, ato e circunstância estabelecida ao combate do narcotráfico do fentanil, da cocaína, do êxtase, do ópio, do crack, da maconha, do cristal, do LSD, enfim, de tudo isso que eles cobram em dólar. Entenderam? Então já está tudo estabelecido. Já estamos operando. E vamos ver, estas emissoras de televisão estão aguardando o quê? Não estão querendo dar a publicidade da Polícia Federal que está trabalhando? O André não está trabalhando. O Lewandowski não está trabalhando. Eles querem que tudo fique no ostracismo para que eles digam que houve uma invasão da democracia. Não, houve uma tomada de terroristas, filhos da puta, que são todos vocês aí que estão no governo. Entenderam, seus filhos da puta? Roubaram os aposentados, roubaram o Ministério do Trabalho, o Seguro-Defeso, roubaram tudo, roubaram 40 ministérios de governo, todo mundo roubou, todo mundo ladrão, tudo descoberto. Entenderam? Casa caiu. Vocês são um governo de ladrões, filhos da puta. Estamos entendidos? Fui claro? Então, conforme determinação, meu Pix é o meu e-mail, oscaranibaltchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF, 510-466-447-34. Plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem
e gratidão. E fiquem tranquilos, a luz venceu. Yahu, Yahushua Merushaim, seu nome não é em vão. Cada vez que você pronunciar o nome dele, Yahushua Merushaim, ele vai perguntar: que queres que eu te faça, Oscar? Contra Bolsonaro, Moraes eleva os abusos a um novo nível. É o título do editorial de hoje da Gazeta do Povo. Na aplicação do direito penal do inimigo à brasileira, todos os cidadãos considerados, entre aspas, ameaças ao Estado ou ameaças à democracia, têm sido sumariamente destituídos de todos os direitos legais que uma sociedade civilizada lhes concede no curso de um processo penal. Uma dessas aberrações jurídicas é a instituição ampla, geral e irrestrita do castigo sem crime, um gênero que admite diversas espécies. Desde a simples imposição de punições sem que a decisão judicial aponte qualquer artigo do Código Penal que tenha sido violado, até a manipulação dos tipos legais para criminalizar atitudes que não constituem crimes. Esta última modalidade é a empregada por Alexandre de Moraes na última sexta-feira, quando impôs uma série de medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes alegou que Bolsonaro está alinhado com seu filho Eduardo, ticando atos ilícitos que, segundo a Polícia Federal, poderiam constituir os crimes de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, embaraço a investigação de infração penal que envolva organização criminosa, artigo 2º da Lei das Organizações Criminosas. 12.850-13. A negociação com governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o Brasil, que violaria o artigo 359-I do Código Penal, e, como não poderia deixar de ser, abolição violenta do Estado de Direito, artigo 359-L do Código Penal. Que atos seriam esses? Moraes responde: a pressão junto a autoridades norte-americanas para que imponham sanções contra os responsáveis pelo que se considera uma perseguição política a Jair Bolsonaro. Moraes nem se preocupa em ocultar a relação entre suas decisões de sexta-feira e a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, anunciada pelo presidente Donald Trump em 9 de julho. Antes de demonstrarmos como Moraes deturpou grosseiramente praticamente todos os dispositivos legais invocados para a recente operação contra Jair Bolsonaro, temos de lembrar que o pedido de socorro à comunidade internacional diante de regimes ou autoridades violadores de direitos humanos ou responsáveis por perseguição política é não só prática corrente, mas um direito legítimo de quem se vê agredido ou perseguido, dos dissidentes venezuelanos caçados pelo ditador Nicolás Maduro aos militantes do BDS, boicote, desinvestimento e sanções, que criticam Israel, passando por todos aqueles que buscam o Tribunal Penal Internacional, TPI. Recentemente lembramos como Lula, enquanto respondia a processos na Lava Jato, enviou seus advogados à Europa para uma turnê de desmoralização do judiciário brasileiro. E mais, no fim de 2018, a então líder da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Sônia Guajajara, hoje ministra dos Povos Indígenas, deu entrevista ao jornal britânico The Guardian, pedindo que a União Europeia aplicasse sanções ao Brasil, boicotando produtos agrícolas brasileiros. Todos esses pleitos podem ser mais ou menos razoáveis, mas não são nem ilegais, muito menos atentatórios à soberania de qualquer país. Pelo contrário, são críticas legítimas a governos, amparadas pela liberdade de expressão. Por si só, esse fato já bastaria para mostrar o absurdo da argumentação de Moraes. Mas o ministro, em vez de reconhecer que não havia crime algum, resolveu dobrar a aposta. Por mais que um cancelamento de visto não tenha nenhum poder de interromper, atrapalhar ou suspender um processo penal, Moraes viu ali a tal coação, que, ainda por cima, exige o uso de violência ou grave ameaça, o que não aconteceu, e o tal embaraço à investigação.
ao citar o artigo 359-I, todos os envolvidos na caça às bruxas, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e Moraes, cometem uma omissão grave, pois o artigo citado não fala simplesmente em, entre aspas, atos hostis, mas em atos típicos de guerra contra o país. Nem o mais entusiasmado leitor de Tom Clancy ou autores semelhantes classificaria assim o tarifaço de Trump. A medida é um ato de política comercial que cita, sim, motivações políticas, de forma bastante atabalhoada, como já lembramos neste espaço, mas nunca um ato típico de guerra. Quanto ao artigo 359-L, a definição de ataque ao Estado de Direito já foi tão alargada, cabendo até pichações com batom em estátuas, que o texto legal já perdeu completamente o sentido. Como se não bastasse, mas também de forma muito previsível, Moraes novamente impõe medidas completamente desproporcionais ao ex-presidente. Impedir o contato entre pai e filho, por exemplo, não apenas é decisão irrazoável, mas atentatória contra a dignidade humana, atentado em que Moraes é reincidente, pois já proibiu o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, de receber visitas do pai. A proibição do uso de mídias sociais, como já lembramos à exaustão, constitui censura prévia inconstitucional. Se de fato há algum receio quanto à possibilidade de que o ex-presidente deixasse o país, o monitoramento eletrônico deveria bastar. Todo o resto, que mais se assemelha a uma prisão em regime semiaberto, é bastante desproporcional e absurdo, ainda mais quando se trata de alguém que, recorde-se, nem sequer foi condenado por nada, ainda respondendo a processo. A cereja do bolo, até o momento, veio nesta segunda-feira, com nova ordem impedindo, abre aspas, transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas do ex-presidente em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão, fecha aspas. É maquiavelismo puro. Moraes não impede Bolsonaro de conceder entrevistas, proibição que o ministro tem imposto a vários dos réus e condenados do 8 de janeiro, afrontando a jurisprudência do próprio STF. Mas, caso falhe a imprensa, o ex-presidente poderia ser preso caso uma mísera frase, seja em texto, áudio ou vídeo, apareça nas mídias sociais. Algo que poderia ser feito inclusive por adversários políticos. A consequência lógica disso é o silenciamento total de Bolsonaro, que optará por não falar para não correr riscos. E, ao menos enquanto não vier um esclarecimento da parte de Moraes, há dúvidas até mesmo sobre a divulgação de entrevistas já realizadas desde a última sexta-feira até a publicação deste novo despacho. Impedido de falar por meio dos próprios perfis e vendo inviabilizadas as entrevistas coletivas ou a veículos de imprensa específicos, por medo de ir preso caso qualquer trecho acabe divulgado nas mídias sociais, Jair Bolsonaro foi totalmente calado por Alexandre de Moraes. Comunicar-se, fazer-se ouvir é um direito humano básico, é uma capacidade que faz parte da própria natureza humana. Quem tem sua voz eliminada de forma tão autoritária, tão ditatorial, é preciso dizer, chamando as coisas pelo nome, continua a existir, mas está praticamente morto para a sociedade, pois já não pode dizer o que pensa. E assim descobrimos que o antigo instituto jurídico da, entre aspas, morte civil, pelo qual uma pessoa seguia viva e livre, mas sem os demais direitos, não foi de fato abolido, mas apenas modificado e adaptado à era digital. São tantas as ilegalidades, falácias lógicas, distorções do texto legal, arbitrariedades e abusos que, mais uma vez, se impõe a pergunta: como é possível que tão poucos na sociedade civil organizada e entre formadores de opinião se levantem contra o que vem acontecendo? Quantos são os profundamente ignorantes em relação aos princípios básicos do direito e à interpretação dos textos legais? Quantos são os que até têm consciência do abuso, mas temem criticá-lo publicamente por medo de represálias? E quantos são os que se mostram indiferentes ou até entusiasmados com a perseguição, já que os alvos são seus desafetos políticos? Diante de um momento como este,
Cada brasileiro que se mantém calado precisa se examinar e entender, de uma vez por todas, que situações como essa só se constroem graças ao, entre aspas, silêncio dos bons, nas palavras atribuídas a Martin Luther King. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.